Bom dia, bom dia, bom dia, buenos dias, good morning, bom dia, jovens de Deus, bom dia, jovens valorosos do Senhor, jovens que estão sendo preparados para o exército do Senhor. Hoje é um dia especial para mim, creio que para vocês também, porque é o hoje. Hoje é um novo dia, é um novo tempo onde Deus tem guardado o melhor para cada um de nós. Deus tem o propósito dele para a vida de cada um de nós neste dia. Por isso, estamos aqui. Estamos aqui, hoje é domingo, às 10 horas da manhã. Creio que muitos ainda estão tomando café, outros ainda deitado, outros bocejando aqui na minha frente, mas eu também já fui jovem e eu sei que isso é natural, é normal. Nesse período, nesses dias assim, né, mais tranquilos, a gente costuma abraçar mais a cama, ficar um tempo mais abraçado na cama. Isso é normal, é natural. Mas eu creio que Deus tem preparado vocês, preparado o espírito de vocês para que entendam e aprendam um pouco mais nessa manhã. Então vamos ao que interessa. Hoje eu fui comissionado para trazer uma lição, a lição 8 deste livro. Opa, para cá. Lição 8 do livro Jovens Vivendo uma Vida de Qualidade. E a lição 8 fala exatamente do que eu falei no início, o propósito de Deus. E pode ter certeza que eu estou aprendendo muito mais do que ensinando, porque Deus tem bênçãos para cada um de nós e tem propósito para cada um de nós. E hoje é um novo dia, um novo plano de Deus para a vida de cada um de nós. Por isso, antes de iniciar a lição 8, o propósito de Deus, eu gostaria de te convidar a fechar teus olhos para que possamos orar a Deus, para que Ele possa abrir o nosso entendimento. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por dormir na Tua presença, por acordar na Tua presença. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que sejamos muito mais alunos do que professores. Eu me sinto nesta manhã um aluno com vontade de aprender, com vontade de conhecer, mesmo errando, mesmo às vezes falhando, não sabendo tudo, mas eu quero aprender, eu tenho sede de aprender, eu tenho sede de buscar. Assim como cada jovem que nesta manhã se prontificou, Pai Santo, a ouvir, a participar dessa lição, desse ensinamento. Então, em nome de Jesus, eu peço, Pai, abre a janela do entendimento de cada um de nós, para que possamos realmente guardar aquilo que vem da parte do Senhor para cada um de nós. Abençoa cada jovem nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos iniciar a nossa lição de hoje, lição 8. A lição 8 fala exatamente o propósito de Deus. E a base bíblica para essa lição está em Provérbios 16:1, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o objetivo dessa lição nada mais é que entender o que é plano de Deus, entender o que é a vontade de Deus, entender o propósito de Deus para a vida de cada um de nós.
E o nosso alvo nessa lição é saber considerar a responsabilidade que tem sobre os próprios planos e vontade. O outro alvo é sentir, desejar, ser submisso ao Senhor e agir em investir em atitudes e comportamentos que estão de acordo com a vontade do Senhor. Então, esse é o nosso objetivo, esses são os nossos alvos: considerar, desejar e investir dentro do plano, da vontade e do propósito de Deus. Amém? E quando falamos de propósito de Deus, devemos também pensar na vontade de Deus e no plano de Deus para as nossas vidas. Plano de Deus, vontade de Deus e propósito de Deus. O plano de Deus, ele é o caminho que vamos trilhar para atingir o propósito de Deus. A vontade de Deus é o cumprimento quando seguimos o plano, ou seja, devemos nos submeter à vontade de Deus. E o propósito de Deus é o alvo a ser alcançado. Quando nos submetemos à vontade dele e seguimos o seu plano, chegamos ao propósito de Deus. E hoje, trazendo para a nossa realidade, o plano de Deus é que vocês participem da escola bíblica. A vontade de Deus é que vocês estudem a palavra. E o propósito de Deus é que vocês fiquem firmes na palavra. No passado, um exemplo bíblico que eu quero citar: Deus teve planos com plano, vontade e propósito com vários personagens da Bíblia no passado. A gente pode citar quem? Abraão. Deus teve um plano, um propósito e uma vontade. Se a gente for analisar, esmiuçar ali a palavra, a gente vai entender no final dessa lição que Deus teve plano, vontade e propósito. Jó, Deus teve um plano, uma vontade, um propósito para que tudo aquilo acontecesse na vida de Jó. Quem mais a gente pode falar? Davi, José, Noé. Então tem vários personagens na Bíblia que eu poderia citar aqui, falar um pouco, que Deus teve planos, Deus teve vontade, Deus teve propósito com a vida deles e através deles. Assim como Moisés, que é o que eu escolhi dentre vários outros, né, que eu acabei de citar. Moisés eu escolhi para falar um pouco dele em relação ao plano de Deus. O plano de Deus na vida de Moisés foi livrar Moisés dos soldados, tirando ele das águas e levando para o palácio de Faraó. Olha que lindo! Se a gente for olhar a história de Moisés, creio que vocês conhecem a história de Moisés, né? Sabem o passo de como iniciou e como terminou, como findou ali a vida de Moisés. Deus iniciou com esse plano. E a vontade de Deus para Moisés foi que no palácio, presta atenção, ele fosse preparado para governar um povo. A vontade de Deus era preparar Moisés para governar um povo. E Moisés foi preparado no palácio com educação. Moisés aprendeu a conversar no palácio. Moisés aprendeu a se comportar no palácio. Moisés aprendeu a liderar no palácio. E qual foi o propósito de Deus com isso tudo? A gente viu o plano, vimos a vontade e agora vamos ver o propósito de Deus para Moisés.
E o propósito era nada mais é que guiar o povo no deserto para a terra prometida. Moisés teve um plano, uma vontade e um propósito fantástico. Deus usou ele tremendamente diante desses 3 pontos que citamos agora. Mas Moisés passou por 2 escolas. Se a gente for olhar esse contexto do plano, da vontade e do propósito, Moisés passou pela escola do palácio e Moisés passou pela escola do deserto. Nós também, por vezes, passamos por essas escolas. E a escola do palácio que nós passamos é quando temos a oportunidade de aprender, quando recebemos prosperidade, quando simplesmente somos livrados. Essa é a vontade de Deus. Mas também nós passamos pelo deserto. E no deserto nós passamos para que sejamos aprovados, provados para ser aprovados por Deus. Por vezes é necessário que passamos pela escola do deserto, inclusive para sair da zona de conforto, para aprender a valorizar o que Deus nos dá. Que bênção isso! É uma história fantástica essa de Moisés. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, toda a história inicia em Êxodo, capítulo 10. E a nossa participação no propósito de Deus é a seguinte: nós temos a necessidade de planejamento, são os nossos planos, a sensibilidade em obedecer a Deus, a vontade humana e a vontade divina. E agora a gente vai entender, ponto a ponto, essa nossa participação dentro do propósito de Deus. Eu fiz algumas anotações aqui para facilitar, inclusive, o acompanhamento aqui da lição. A necessidade de planejamento. Meus planos. Provérbios 16:1 e Lucas 14, de 28 a 32. Em Provérbios diz: o coração do homem pode fazer planos. Interessante isso, né? Nós temos a responsabilidade de planejar a própria vida. O dia de hoje, o dia de amanhã, a próxima semana, o próximo mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos e daí por diante. Aí você me pergunta, se a vontade de Deus é que prevalece, por que devemos fazer planos? Sim, devemos fazer planos sim. Devemos planejar sim. Isso deve ser feito porque quando planejamos, estamos participando da maneira ativa para o propósito de Deus seja atingido. Então, se a gente planeja, o propósito de Deus começa com o plano, com a vontade, até chegarmos no propósito dele. Então, o planejamento é necessário, sim. Assim não seremos meros espectadores, mas fiéis colaboradores do Senhor, servos bons e fiéis. Todos nós devemos fazer planos para a vida. Em Lucas 14, 28 e 32, foi o que foi citado no início, diz que qualquer pessoa que queira construir uma torre se assenta primeiro para verificar se tem recursos suficientes para isso.
Da mesma forma, um rei calcula se tem soldados suficientes para enfrentar o inimigo. No texto, Jesus destaca bem seu chamado para segui-lo. Mas Jesus destaca também que é necessário um planejamento para qualquer coisa que vamos fazer. É necessário que façamos planejamentos. Né? Quem quer passar no concurso, quem quer passar no vestibular, quem quer mudar de emprego, tudo é necessário um planejamento. Acho que a nossa vida necessita de um planejamento. Lógico que esse planejamento ele tem que estar ligado com o plano, com a vontade e com o propósito de Deus. Mais à frente a gente vai entender tudo isso. Mas essa é a ideia. E aí vem algumas perguntas. Você faz planos para o futuro? Você planeja seus estudos, vida profissional e casamento? Olha o que a gente acabou de falar. Você se planeja para que seus desejos possam um dia se tornar realidade? Preste atenção. Então, essas 3 perguntas básicas. Deixa eu ver se tem mais uma. Creio que não. Não, tem apenas um lembrete. Mas voltando, essas 3 perguntas básicas dentro desse contexto da necessidade de planejamento, ela vai nos fazer refletir em relação a esta lição. Que vocês possam trazer um pouco dessa essência de reflexão em relação a essas perguntas. Amém? E lembre-se, o futuro depende do que está semeando hoje. Então, o que você está semeando hoje em relação ao seu planejamento será o seu futuro. Então, para você passar num concurso, no vestibular, o planejamento tem que acontecer. Quantas horas de estudo, material, curso, livros, tempo e etc. Então, todo planejamento se faz necessário para que o plano, a vontade e o propósito de Deus sejam atingidos. Amém? Seguindo. A sensibilidade em obedecer a Deus. Provérbios 16:1 e Filipenses 2:13. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Que lindo isso. E aí a gente entende que o Senhor é quem dirige nosso plano. Ele é quem vai nos dirigir, direcionar o querer e o realizar. Mas para que isso aconteça, devemos ter a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Precisamos estar atentos à voz do Senhor. Entendamos que não somos marionetes nas mãos de Deus. O texto mostra que as coisas boas que realizamos têm a essência de Deus, pois pelo poder de Deus é que podemos realizar coisas boas. Tudo o que fazemos de bom vem de Deus. Só é possível realizar coisas boas com auxílio de Deus. Isso é fato. Isso a gente enxerga nas pessoas no dia a dia. Né? A gente percebe que as pessoas fazem coisas boas porque Deus tem auxiliado, Deus tem dado condição, Deus tem dado a sensibilidade naquela pessoa para que ela possa ouvir a voz de Deus. E agora mais uma pergunta. Como está a sua sensibilidade em ouvir a voz de Deus? Olha, você consegue perceber Deus agindo por meio da sua vida?
Você consegue perceber Deus agindo por meio da sua vida, através de você, através das suas atitudes? Quando você faz algo de bom e é elogiado, reconhece que o mérito não é seu, mas de Deus que o capacitou? É difícil isso, né? Eu, assim, até eu já passei por isso. Nós, pessoas, seres humanos, pecadores, a gente tem, por natureza, quando recebemos um elogio, o mérito é todo nosso, né? Mas temos que ter a consciência que foi Deus que nos capacitou para realizar tudo aquilo. Porque nós viemos ao mundo nus, né? Aprendemos a andar, a falar, estudamos, conseguimos conquistar por vezes o que desejamos, mas tudo isso é mérito de Deus. Nós temos que reconhecer que Deus é o maior merecedor das nossas, de colocarmos Ele em primeiro lugar, de colocarmos Ele no topo. Ele venceu. Ele venceu. Nós chegamos lá, mas Ele venceu primeiro por nós. Amém? A vontade humana. Provérbios 16, 2 e 3. 2 Samuel 7, de 1 a 3. E 1 Crônicas 28, 2. Essas referências que eu citei, inclusive dos temas anteriores, dos pontos anteriores, depois vocês deem uma olhada, leiam com calma, para que vocês possam assimilar um pouco mais, até mesmo para tirar alguma dúvida posterior, né? Com pessoas que têm um conhecimento. Eu estou aqui para aprender também juntamente com vocês, mas se você tiver qualquer dúvida e eu puder ajudar, se eu não puder, eu vou buscar ajudar, vou buscar um entendimento para poder contribuir para o conhecimento de vocês, tá bem? Então, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Confia ao Senhor as tuas obras. Interessante isso. Todos nós temos vontade que acontecesse algo. Todos nós temos vontade. Passar no vestibular, passar no concurso desejado, mudar de emprego, ter uma ascensão profissional, ter um aumento de salário, namorar, casar, enfim, várias vontades. Tudo isso é vontade humana. E vontade é algo que gostaríamos que acontecesse e lutamos para acontecer. Olha que interessante. Planejamos, trabalhamos e oramos para Deus confirmar. É normal e Deus entende tudo isso. Davi tinha vontade de construir um templo e para colocar a arca de Deus, porque Davi morava no palácio. Então ele percebeu, era uma vontade dele, uma vontade humana, de colocar a arca de Deus em um templo. Mas Deus não fez a vontade de Davi. Deus não permitiu. Por que Deus não permitiu? Porque Davi tinha as mãos cobertas de sangue. E naquele momento, Deus não atende à vontade de Davi, o desejo de Davi. Parece até estranho, né? Porque Davi tinha uma vontade tão sublime, tão pura, mas Deus não permitiu. E Deus só foi permitir que Salomão, seu descendente, construísse esse templo. Então,
que a gente possa entender que a vontade humana pode ser diferente da vontade de Deus. O próprio versículo diz: confia ao Senhor as tuas obras. Aquilo que desejamos nem sempre é o melhor para nós e para as pessoas que nos cercam. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Olha que lindo. A nossa vontade deve estar sempre em sintonia com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. E aí vem mais uma perguntinha. Qual tem sido a sua vontade ultimamente? Será que é agradável a Deus? Existe algo na sua vida que pode se tornar um empecilho para que Deus lhe atenda? Olha só, são perguntas assim que devemos parar para refletir, até mesmo para responder, né? Utilizando a nossa realidade atual, a nossa vida atual, as nossas vontades atuais, nossos desejos. É comum que tenhamos vontades, desejos, mas a gente precisa entrar nessa atmosfera espiritual. A gente precisa ter essa sintonia fina com Deus para entender, para responder e até mesmo assimilar o que Deus, qual é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Continuando. Lembre-se, o Senhor pesa o espírito. Provérbios 16, 2. A vontade divina. Provérbios 16, 4 e 9. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso é tremendo. Nosso coração, ele traça caminhos, ele traça projetos, mas é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que pavimenta os nossos caminhos na direção dele. Amém? E todo cristão quer e deve viver dentro da vontade de Deus. Todos nós, eu, vocês jovens que estão começando a vida, chegando já na fase adulta, né, já fazendo planejamentos, buscando realizar alguns desejos, mas todos nós devemos viver dentro da vontade de Deus. E a pergunta que não quer calar: mas como? Como ter certeza que estamos vivendo a vontade de Deus? E a resposta de Deus para cada um, a resposta que Deus quer te dar. Devemos entender as características da vontade de Deus, os tipos de respostas que Ele quer nos dar e como vamos descobrir a vontade, a sua vontade para a nossa vida. E aí vem, quais as características da vontade de Deus? Aqui a gente vai fazer uma análise fina, né, em relação à vontade divina. Bem simples, mas objetiva, para que possamos também buscar esse entendimento, esse conhecimento. Quais as características da vontade de Deus? As características é boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Essas são as características. Boa por quê? Porque é melhor para nós. Perfeita, agradável,
porque nos dá paz. E perfeita, porque atinge os objetivos de Deus para a nossa vida. Quais os tipos de respostas Deus quer nos dar? Sim, não e espere. Deus tem 3 respostas para nós, para que possamos entender a vontade dele. Ele pode te dar um sim, um não ou um espere. Sim, Deus confirma aquilo que é o desejo do nosso coração. Olha só, quando o nosso desejo está ligado com o desejo do Senhor, ele confirma com sim. Não. Por te amar, Deus diz não, para que você não seja prejudicado lá na frente. Ou seja, Deus também pode te dar um não. E você, quando escuta a voz do Senhor e consegue entender que ele te deu não, ele está te dando não porque ele te ama, ele quer te proteger, quer te privar de determinadas situações ruins que possam vir a acontecer. E ele pode também falar, espere. Eu acho que esse é a pior, entre aspas, né? Sensação de resposta, né? De Deus. Espere. Esse esperar pode levar 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10, 20, 30, 40, 90. As histórias da Bíblia, a gente sabe que o espere de Deus pode demorar. Pode ser que seja assim, da noite para o dia, mas pode ser que demore um pouco. Por que então Deus fala para a gente esperar? Deus vai atender, mas no tempo dele. Quando você estiver pronto para receber. Olha isso. Então, o espere nada mais é se prepara, conheça, viva, está pronto, recebe. Esse é o espere de Deus, essa é a resposta de Deus. E como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Pela leitura da Bíblia, pela paz no coração e pelas circunstâncias. Pela leitura da Bíblia. Na palavra encontramos respostas, isso é fato. Se a gente tem essa intimidade, tem esse hábito de ler a Bíblia, a própria palavra vai nos responder. Pela paz no coração. A paz no coração revela que estamos dentro da vontade de Deus, seguindo o seu propósito. Olha isso. Então, quando tem paz no coração, quando você está em paz, Deus revela que estamos dentro da vontade dele. Pelas circunstâncias, são as portas que se abrem ou fecham, das quais Deus nos manda parar ou seguir. Olha isso. Tudo começa e termina com Deus e em Deus. Ele é a resposta para os nossos anseios e carências, solução efetiva e eficaz para nossas dificuldades e problemas. Que frase perfeita. Tudo começa e termina com Deus e em Deus. Você pode repetir isso? Tudo começa e termina com Deus e em Deus. Ponto final. Então é isso que a gente tem que ter de entendimento. É isso que Deus tem para nós nesta manhã. E conclusão, chegamos ao fim da nossa lição. Eu ouvi um mas é um de que queremos aprender um pouco mais, que vamos buscar conhecer um pouco mais, mas chegamos ao fim da nossa lição. Amém? E a conclusão é: aprendemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Há um propósito geral e há propósitos específicos.
Deus deseja que todos sejamos salvos. E este é o propósito geral de Deus. Deus quer salvar a humanidade. Esse é um propósito de Deus. Ele passou pelo plano de Deus, passou pela vontade de Deus e chegou no propósito de Deus, que todos nós sejamos salvos. Mas há propósitos específicos para cada um de nós também, da parte do Senhor. Mas para que os propósitos particulares de Deus venham a ser realizados em nossas vidas, temos que cumprir a nossa parte. Então, toda essa lição, ela só tem um propósito, ela só chega a um propósito quando também cumprimos a nossa parte. Amém? O verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas é trazer a salvação e nos apontar o caminho para o céu. O restante depende da forma como você lida com a vida e os problemas que aparecem durante a sua caminhada cristã. Por isso, precisamos saber lidar com o mundo natural e com o mundo espiritual. É por isso que estamos aqui nesta manhã, para que tenhamos esse entendimento, essa sintonia fina de entender e saber lidar com o mundo natural e com o mundo espiritual. E por fim, entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um louvor lindo com essa frase. Se eu não me engano é Fernandinho, não sei. E para finalizar, eu gostaria de convidar mais uma vez para orar. E antes mesmo eu gostaria de agradecer a tua participação, a tua presença. Eu sei que o Senhor te separou nesta manhã para que você pudesse ter esse momento de estudo, assim como eu aprendi bastante lendo e pesquisando um pouco sobre essa lição. Eu espero que Deus também tenha te dado esse entendimento nesta manhã. Amém? Então, vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por esse entendimento e por essa lição. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu propósito, que é o hoje nas nossas vidas. Muito obrigado pelo teu propósito, que é nos salvar. Abençoa cada um de nós, abençoa cada jovem, Senhor Deus, nesta manhã. Os que estão nos assistindo, por meio dos jovens que estão nos assistindo, abençoa outros jovens também, Senhor, que eles possam alcançar outros jovens nesse mundo tão hostil. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por nos mostrar os teus planos. Obrigado por nos mostrar a tua vontade. E que o nosso alvo seja sempre direcionado ao teu propósito, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Que possamos, Senhor Deus, ter esse coração aberto, essa mente aberta para entender, para buscar, para nos relacionar contigo, Senhor, para que possamos entender de fato o teu propósito para a vida de cada um. Abençoa cada jovem, abençoa cada família dos jovens que estão nos assistindo nessa manhã. Abençoa a família Iceia e que logo mais tenhamos uma porção nova do teu propósito nas nossas vidas no culto de logo à noite. Por isso, Senhor Deus, prepara o nosso dia, prepara o nosso coração para receber da tua porção logo mais no culto de celebração. Te agradeço,
te glorifico, te bendizo, em nome de Jesus. Sede conosco, Pai, hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, jovens valorosos do Senhor, jovens que estão sendo preparados para o exército de Deus, que o Senhor venha derramar todas as bênçãos em cada um de vocês, que o Senhor possa blindar vocês, que o Senhor possa trazer a paz no coração de cada um e o entendimento no coração de cada um. Amém? Um resto de domingo abençoado e que logo mais possamos nos encontrar no culto de celebração. Não deixe de seguir os canais da ICEA, não deixe de compartilhar as aulas com o amigo, com o vizinho, com o parente, um jovem como você que está precisando entender um pouco mais, buscar um pouco mais o entendimento, que vocês possam ser instrumentos do Senhor para o hoje, para o propósito dele para a obra. Amém? Um domingo abençoado. Fiquem com Deus.